Olá, estamos de volta novamente. A bondade como estilo de vida, o desafio de acalmar a mente. Uma leitura meditativa, contemplativa, reflexiva, para que você traga para a sua vida a reflexão de como anda a minha mente, o que é que eu estou fazendo com ela, como é que eu estou ocupando meus sentidos. Afinal, a mente, ela é como se fosse um pequeno programador. Ela programa, os sentidos executam. Eu penso, logo existo. Então eu vou pensar, sentir e agir, né? E aí nessa ação, o que vai vir decorrente desse processo mental, emocional e da própria ação fruitiva, dos frutos dos nossos sentidos, que nossos sentidos vão estar trabalhando nesse sentido, é que vem a paz ou a insanidade mental, né? Então, na último compartilhamento, nós começamos a falar o desafio de acalmar a mente, educando a mente aqui no livro Bondade como Estilo de Vida, e hoje vamos dar continuidade à parte 2, né? Uma forma eficiente de educar a mente é fazer pouco caso das emoções negativas produzidas por ela, o que se torna absolutamente possível para o indivíduo que entende claramente que os sentimentos inferiores, como raiva, frustração, inveja e luxúria, não são parte dele e não tem qualquer ligação com o que ele realmente é, com seu eu superior. Então, todas essas nossas ações que estão pautadas em cima de raiva, frustração, inveja, luxúria, elas não fazem parte do meu eu superior. Elas fazem parte do meu eu inferior, que é o meu corpo. E a minha mente, onde é que está localizada dentro disso tudo? Neste processo sutil. A mente é um processador sutil e ela está acoplada dentro da parte mental, né? Que é um tipo de emoção, que é um tipo de pensar, né? E se eu escuto tudo que minha mente diz, eu vou ficar realmente pirado. Eu realmente passei por muitos problemas psicossomáticos, né? Que eu escutava muito minha mente e eu ficava realmente desequilibrada. Mas a partir do momento que eu comecei a entender que eu não sou o corpo, eu sou uma alma, eu tenho que entender que essas experiências, elas vão ficar vindo e voltando porque elas estão gravadas na minha memória, né? Na memória das minhas experiências passadas, desta vida atual, eu tenho um passado, ou seja, 5 minutos atrás já é passado para mim, né? E se eu fico trazendo esse passado para o presente e fico remoendo, resmungando, reclamando, elas vão viver no meu presente, né? E aí eu vou entender que eu preciso pegar um vassourão e varrer essa poeira, né? De fora para dentro, para que eu possa me limpar. E aí, com essa limpeza, eu vou me limpando mentalmente, espiritualmente, e vou fazendo com que as minhas ações elas saiam deste patamar negativo para o patamar positivo, né? Essa faxina que a gente precisa fazer, né, é uma faxina que a gente precisa limpar esse espelho que está embaçado. E este espelho que está embaçado é o espelho da nossa mente, que mente o tempo inteiro. Aí eu vou lá, vamos fazer uma analogia, eu pego um Vidrex, um líquido azul que limpa vidros, eu coloco um pouco no pano e eu começo a limpar essa janela da alma, né? E aí a minha inteligência, né? Quando eu alimento minha inteligência com alimentos espirituais, eu vou começando a progredir, eu vou começando a entender mais. Mas se eu não quero nada disso, eu quero só prazer material, eu quero só resultado das minhas ações, achando que sou eu que faço tudo, como é que minha mente vai ficar? Embotada, condicionada nos 3 modos qualitativos da natureza material, especialmente no modo da ignorância, né? E como é que eu faço para diminuir a força mental desta mente e que me traz um monte de coisas que não são verdadeiras? Para diminuir esta força dessas emoções negativas, teremos que fazer pouco caso delas. É tão fácil e ao mesmo tempo tão difícil, né? Então,
Quando a gente está vivendo um monte de doenças psicossomáticas, né? Principalmente a ansiedade, a gente fica ansioso com o que vai acontecer, como se a gente tivesse controle com o que vai acontecer. Eu também tinha esse processo. E hoje eu fico o tempo todo me lapidando e me chamando a atenção e fico repetindo algo bastante interessante. E fico dizendo, pare de controlar, que você não é Deus, você não se chama Shri Krishna, a suprema personalidade de Deus na filosofia védica. Você pode chamar de Deus, de Alá, Buda, Jeová. Todos esses é um só. E esse Deus superior é quem controla tudo e todos. Mas se você fica achando que você tem que fazer isso, fazer aquilo outro, e que você é o bambambam, tchá, aí você fica perdido e suas forças são voltadas apenas para o seu ego, que se junta com sua mente, porque existe uma trilogia: mente, sentidos e falso ego. Essa trilogia é a trilogia do mal, é a trilogia que leva você para o arcabouço, é a trilogia que faz com que você fique aí achando que você tem ansiedade, depressão, síndrome de pânico. Eu particularmente já tive todas essas doenças e hoje eu não tenho nada. Eu hoje tenho vontade de cada dia mais e melhor estudar para servir mais e melhor ao Supremo Deus Krishna, né? Ah, mas isso pode ser uma coisa meio religiosa, uma coisa meio... Não. Quando a gente começa a questionar, a mente novamente traz esse questionamento. Por quê? Porque a mente quer questionar tudo. E a mente, ela não é inteligente. Ela só se enche de inteligência quando você alimenta ela de alimentos espirituais, de conhecimento transcendental, para lidar com todos os tipos de situações da sua vida. Quando a gente deixa de alimentar a mente, o que é que acontece? Desse modo, deixando de alimentá-las, elas serão incapazes de sobreviver e desaparecerão gradualmente. Quem? Essas emoções negativas. Elas vêm e falam com você. Você diz, saia, não é isso, eu não tenho controle, quem tem controle é Deus. Você tem que criar um diálogo interno entre as duas pessoas, entre a pessoa divina e a pessoa negativa. E esse diálogo precisa ser diário, para que você converse com você e diga, não, peraí, você está pensando muita abobrinha, você está sentindo muita coisa desnecessária, mas essa força, né, para que você possa alcançar a serenidade, a simplicidade, a gravidade, ficar equânime, esse autocontrole e pureza de pensamentos, são sacrifícios ou austeridades que você tem que estar trabalhando com sua mente. Se você deixa sua mente falar um monte de coisa para você e você obedece a ela, eu sinto muito, mas você está indo de contramão a tudo que o autor deste livro, Chandramukha Swami, está falando, né? E para isso a gente precisa varrer essas poeiras que se alojam dentro de nós devido à nossa interação com a natureza material. As nossas sujeiras vêm do nosso olhar materialista, do nosso olhar apenas para as coisas materiais, né? E aí vem o desejo, se eu tenho a matéria, eu tenho um desejo excessivo, né? Porque até você ter um certo tipo de controle que não seja exagerado e que não queira controlar e ser Deus, você precisa saber que você precisa controlar o próprio controle seu, você precisa se autocontrolar, a sua posse, que você não tem absolutamente nada. Se você tivesse, você levava tudo quando você partisse aqui do planeta Terra, e que você desfruta de acordo com o merecimento de sua história com Deus. Como diz Srila Prabhupada, primeiro mereça para depois pedir. Então eu preciso saber se eu tenho merecimento para pedir a Deus, para que Deus me conceda tal coisa e tal coisa, né? Para controlar esses sentidos e não permitir que eles se abram para a entrada dessas poeiras, nós devemos limpar, pegar um líquido que é o líquido da consciência de Deus e limpar esse espelho da mente, né? Que líquido é esse da consciência de Deus? Eu saber que eu sou uma alma e eu não sou um corpo, e que eu estou aqui
para desfrutar temporariamente com a permissão de Deus, porque Ele controla tudo, as coisas materiais. E aí eu vou limpando essa poeira da mente e me conscientizando de que os sentimentos negativos não são componentes da consciência original do indivíduo. Que o que está sujo na minha cabeça é excesso de luxúria, de prazer, de controle, de falso ego, de sentidos descontrolados, de você querer ser o maioral, o bonitão, de você querer se sobressair sobre as demais pessoas, quando na realidade isso tudo é ilusão. Porque nem Deus quer se sobressair sobre ninguém. Deus é imparcial e espera que você tome sua atitude de querer conhecê-lo, de você estudar filosofia védica, outros tipos de filosofia, estudar a Bhagavad Gita, estudar as pérolas do amor a Deus, como eu já compartilhei aqui, estudar o Bondade como estilo de vida. Em breve eu vou falar sobre yoga como estilo de vida, né? E que você possa purificar sua mente através desses prazeres que dão prazeres à sua alma. Porque jamais a alma, vou repetir, já falei isso e sempre falo e vou repetir de novo, a alma jamais vai sentir prazer em prazeres materiais, sempre vai ficar faltando um pedaço. Preste atenção aos seus prazeres materiais. Tudo é rápido, instantâneo e limitado. Mas quando você começa a conhecer esses prazeres transcendentais, você começa a olhar para a natureza, você começa a olhar para Deus, entender que Deus é uma pessoa. Jesus já diz, vós sois a imagem e semelhança de Deus. Então você começa a ter prazer transcendental, que transcende a matéria, né? E aí, com esse prazer transcendental, você vai se conhecendo transcendentalmente. Você vai purificando sua mente e você vai tendo experiências prazerosas que te levam ao desapego da matéria, porque o mal é o apego. Eu leio, estudo, escuto aulas, leio Bhagavad Gita, estudo Bhagavad Gita, compartilho Bhagavad Gita, e a palavra que mais sai nessas escrituras sagradas chama-se apego. Apego a carro, a bens, a família, a dinheiro. Nada é nosso, minha gente. É tão bom quando você começa a entender isso, que você começa a deixar ir aquilo que precisa ir, que você entende que as pessoas vêm e vai na sua vida temporariamente, que você tem uma família nessa situação atual e que ela vai deixar de existir brevemente. Você começa a trabalhar tudo isso internamente com você e aí o resultado vai ser desapego, né? E aí você desapegando, você vai buscar baixar esse controle que é forte em você, né? Essa posse de ter as coisas, de desfrutar as coisas que são finitas e limitadas, né? E aí você vai trabalhar isso de forma diária, ouvindo, estudando, compartilhando, conversando com a pessoa. Se você sabe algo, você tem conhecimento de sabedoria transcendental, se você escuta coisas boas, compartilhe com as pessoas que conversam com você. Se alguém te liga para pedir uma ajuda, fale de Deus para que essa pessoa... Você está estudando a Bhagavad Gita, fale da Bhagavad Gita. A Bhagavad Gita precisa ser conhecida aqui na Terra, precisa ser conhecida pelo Ocidente, porque aqui no Ocidente pouco se sabe se relacionar com Deus. E a Bhagavad Gita, né, que é um livro também que eu compartilho no YouTube, né, A Ciência Sagrada, a Bhagavad Gita, e Bondade como Estilo de Vida, são os dois trabalhos que eu ofereço a Deus em amor, devoção e gratidão, para que eu possa estar sendo um instrumento de Deus para expandir o meu mundo, abrir as janelas, limpar minhas janelas e expandir as janelas de outras pessoas, oferecendo minha mão em gratidão a Deus e dizendo, Deus, me ajude para que eu possa ajudar as outras almas condicionadas, né? E assim, removendo essa poeira acumulada, nós vamos trabalhando esse mecanismo mental, né? Estamos fazendo esse estudo que é o desafio de acalmar a mente, educando a mente, parte 1, agora educando a mente, parte 2, e a próximo compartilhamento é remover a poeira acumulada. Mas desde já sabemos que podemos limpar essa mente com conhecimento transcendental, com sabedoria transcendental, trazendo esse autocontrole de saber que aquilo que é ligado aos prazeres mundanos e materiais são limitados e eles nos trazem ansiedade. Mas se você desfruta de tudo e você diz, eu estou aqui desfrutando deste compartilhamento e que Deus é quem está no controle disso tudo, que nada desse trabalho que eu faço é meu,
eu preciso saturar a minha inteligência com compreensão espiritual. Porque se eu não saturar ela com compreensão espiritual, eu vou saturar ela com compreensão material. E aí as minhas emoções, vão ficar se chocando internamente comigo, conturbando, né? E para isso eu preciso fazer austeridades. O que é austeridade? Sacrifícios. Fazer com que a mente escute mantras, Mahamantra, Hare Krishna, fazer com que a mente escute a Bhagavad Gita, né? A mente está aqui acoplada aos meus sentidos da audição, da visão, do paladar, do olfato, do tato, da palavra, estão aqui em ação. Então, se eu estou usando esses sentidos para a minha ação, que essa ação seja uma ação benéfica, uma ação no modo da bondade, para que possa ajudar as pessoas a melhorar-se, a sair dessa ignorância, né? E aí você diga, venha, eu tenho algo para lhe dizer, vamos falar um pouco sobre Bhagavad Gita, vamos falar sobre os 3 modos qualitativos da natureza material, vamos trazer você para o modo da bondade, para que você possa acalmar sua mente. E esse desafio você entrega a Deus e Deus vai te ajudar. Porque Deus é pai, não é padrasto. E um pai jamais abandona seus filhos, que somos nós, alminhas em corpos condicionados. Precisamos sair da ignorância, limpando esse espelho da mente e sabendo que tudo aquilo que é oposto à bondade é paixão e ignorância, né? E dentro desse processo, a gente precisa trabalhar esses sentimentos negativos que não pertencem à consciência original do indivíduo, que é o eu superior. Se não pertence ao eu superior, que é a minha alma, pertence à matéria, que é o eu inferior, o corpo e as demais coisas materiais. Com gratidão, encerro parte 2, educando a mente aqui no Bondade como estilo de vida. Gratidão.